Bem-vindos! Esse é o segundo exemplo, a segunda peça que nós vamos modelar na disciplina. E nessa peça nós vamos aplicar os conhecimentos de revolução, da ferramenta de revolução e da ferramenta de varredura para fazer um volante. Então, a gente vai, como eu já falei, utilizar a varredura, utilizar a revolução. Nós vamos também ver e aplicar a ferramenta de padrão, de geração de padrão. No caso aqui, nesse exemplo, vai ser padrão circular. E também nós vamos aprender a utilizar a geometria auxiliar, fazendo um plano auxiliar. Eu vou fazer um vídeo sobre como se faz esses planos, como se cria esses planos auxiliares separado para vocês, mas de qualquer maneira, quem por acaso perder esse vídeo vai ter esse conhecimento aqui nesse vídeo, nesse exemplo. Então, nós vamos modelar hoje essa peça aqui, um volante meio vintage, a cara o aspecto dessa peça, mas ele é um exemplo perfeito para demonstrar as ferramentas que eu citei para vocês. Então, eu quero que vocês abram uma nova peça, iniciem uma nova peça e não esqueçam de alterar as unidades para que elas estejam padrão ISO, ou seja, milímetros e quilogramas. Então, vamos criar um esboço no plano frontal. E nesse esboço, a gente vai desenhar metade do centro de volante para revolucionar. Então, a gente vai fazer um retângulo primeiro. Eu vou fazer um retângulo. Eu vou dimensioná-lo aqui já para facilitar o trabalho da altura que eu quero. Dar um zoom in nele. Agora eu vou usar o arco de 3 pontos, fazer um ligeiro abaulamento aqui, vou cotar, eu quero que tenha até o centro dessa. Antes de cotar, eu vou cortar, fazer um trim dessa parte agora sim, porque tudo tem uma precedência com o software paramétrico. Tem uma ordem, uma precedência. Vamos dimensionar esse abaulamento aqui de 5 milímetros. Aqui vamos colocar 10 e aqui também vai ser 10. E agora falta uma cota até o centro da peça. A gente vai deixar em 7, tá ok. Dá pra fechar o esboço. E agora, a gente vai aplicar a primeira ferramenta, que é a revolução. Ele já pegou perfil, a ferramenta já pegou perfil. Vamos selecionar o eixo, como a revolução em torno do próprio eixo. Pronto, nós fizemos aqui, geramos o centro do volante. Uma vez gerado o centro do volante, eu vou renomear aqui na arura de projeto esse recurso como centro do volante. Porque nós vamos ter vários recursos aqui, várias geometrias geradas, só para vocês não se perderem no meio disso. E agora, nós vamos fazer o braço do volante, o primeiro braço. O braço, nós vamos fazer pela varredura, por sweep. E como vocês já viram, a varredura precisa de 2 esboços. Então, a gente vai fazer o primeiro, que é a curva guia do esboço. Para isso, a gente vai de novo para o plano frontal. No plano frontal, nós vamos iniciar um esboço. Ele tá pedindo
para escolher o plano frontal, que eu só fui para a vista frontal. Então, eu vou escolher o plano XY, que tá alinhado com o plano frontal. E ele abriu ferramentas do esboço pra gente. Então, aqui eu vou iniciar mais ou menos no centro do volante. Eu vou fazer uma linha reta. Depois dessa linha, eu vou até fazer a nossa geometria ficar com o wireframe aí, para ajudar na visualização. Depois eu vou pegar um arco chamado arco tangente e vou continuar aqui no esboço, fazendo um arco nessa geometria de 90 graus, aproximadamente 90 graus aí. Eu continuo com essa ferramenta de esboço, um arco tangente, e vou fazer um arco que faz essa curva dessa maneira. Eu vou fazer de novo um arco de 90 graus. Agora, aqui é uma forma de atalho com o botão direito. Ele me dá uma opção aqui de várias ferramentas. Eu seleciono linha, porque eu quero fazer uma linha aqui. Uma linha reta. E agora eu vou dimensionar novamente esse esboço. Então, eu vou pegar essa parte aqui, eu quero de 15 milímetros. Esse arco aqui vai ser um arco de 12. Esse arco também vai ser um arco de 12. Agora, eu vou dimensionar também nesse arco a distância daqui até desse ponto até esse ponto aqui. Pode ser 12. Vou dimensionar esse último trecho aqui, que é 15. Vou dimensionar a altura agora essa altura aqui, e vou fazer ela de 25. E falta aqui posicionar essa altura em relação à origem, que pode ser de 20. Então, tô satisfeita, embora não esteja completamente definido esse esboço, eu posso finalizar esse sketch. E agora, vamos para a visualização sombreado com bordas. Sombreado com bordas. Nós temos o nosso sketch 2, que é o braço do volante. E agora, nós precisamos fazer um esboço perpendicular a esse braço, que... Deixa eu ir para a perspectiva. Um esboço aqui, que toque essa curva aqui. Então, para fazer o esboço do perfil, nós vamos precisar do perfil a ser varrido, nós vamos precisar do plano auxiliar. Vou criar um plano paralelo a outro plano através de um ponto, que é a maneira de garantir que a gente se relacione com esse braço aqui. Então, na geometria analítica, vocês talvez estudaram que eu posso definir um plano através de relação de paralelismo com outro plano e um ponto. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos escolher esse plano aqui, que é o plano lateral, e vamos escolher esse ponto aqui. E ele automaticamente já cria esse plano aqui, esse retângulo que apareceu sombreado, é um work plane, olha aqui na árvore de projeto, é um work plane 2. Eu vou renomear esse como plano auxiliar, plano aux, tá? E agora eu tenho certeza que nesse plano eu posso fazer meu esboço. Com ele selecionado, eu vou iniciar um esboço, ele já automaticamente me sugere uma vista. Mas eu gostaria de confirmar onde está
aqui o final da minha geometria. E para isso, né? Então, ele tá aqui, ele iniciou, ele tá com a origem aqui. Tá certo. Então, eu vou, nesse plano, fazer um esboço nesse plano, tá com a origem aqui, então aqui eu sei que tá tocando a outra geometria. Então, eu vou fazer um esboço do perfil da varredura. E esse perfil vai ser, gente, pode ser circular, tá? Pode ser apenas um círculo. Mas eu vou fazer uma coisa mais complexa aqui para dificultar o processo, né? Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui um pequeno círculo. Eu vou fazer ele de raio de diâmetro 7. Agora, eu não lembro se o raio ou o diâmetro é 7. Eu vou fazer aqui uma linha. Vou fazer outra linha. Eu vou fazer essas linhas de tamanho 5. 5. E vou fazer um outro círculo. Primeiro de tudo, eu vou cortar aparar essa aresta aqui. E agora, eu vou fazer um outro círculo. Vamos escrever um outro círculo. De dimensão 7 também. E também vou tentar parar essa aresta aqui. Perfeito. Agora, isso aqui é o resto da cota. Então, a nossa geometria tá aqui conectada. Nosso esboço tá aqui. Eu vou finalizar esse esboço. Finalizado o esboço, criei, então, 2 esboços e tô pronto para aplicar a varredura. Então, vamos lá. Varredura, ele já pegou o perfil, já tá selecionado o perfil. Ele tá pedindo para selecionar a curva. Selecionei a curva e ele gerou o braço, né? Só que ele me sugeriu aqui um corte, e eu vou selecionar a geometria join, tá? Certifiquem-se que está na geometria, no output, na saída join. Dou um OK. Então, a varredura tá gerada aqui, tá? Então, eu vou renomear esse sweep para braço, só pra gente não se perder. Então, esse recurso, ele tá, é uma geometria agora inteira, ele contém os 2 esboços, tá? Aqui os 2 esboços que geraram esse braço. E agora, nós vamos aprender a usar uma ferramenta chamada padrão, ferramenta pattern aqui, na aba 3D Model. Geralmente, todos os CADs de geração de sólidos têm esse tipo de ferramenta, muito prática para a gente repetir esses padrões, seja de geometria sólida ou perfurada, né? Ou corte, que nós criamos, qualquer recurso gerado pela nossa modelagem, é possível fazer um padrão disso. Então,
existe padrão linear. Aqui o Inventor permite um padrão baseado em Sketch. Então, eu vou pegar essa padrão circular, selecionar. Eu vou selecionar essa opção Rotation Axis, que eu preciso passar o eixo de rotação desse padrão circular, em torno do qual eu quero os padrões. Eu posso passar um eixo ou uma circunferência, eu clico na circunferência do centro do volante aqui, ele até inclusive exibe um eixo central, e aí eu vou selecionar a quantidade de recursos que eu vou gerar, que são 3 braços. E aí, o ângulo também, eu acabei dando Enter, ou seja, o ângulo de revolução, né, desse padrão, em torno do qual a gente faz o padrão. Bom, aqui então apareceu um novo recurso na árvore de projeto. Nós temos aqui um padrão circular. Eu não vou renomear porque é óbvio, é um padrão circular aqui. Agora, por último, nós vamos fazer a circunferência externa do volante, que liga todos esses braços, né? Onde está ligado os braços. Mas antes, para melhorar a visualização aqui, eu vou modificar o material, que eu sempre gosto de deixar ele nesse Nickel Copper. Polished Black. Bom, e agora por último eu vou fazer essa circunferência externa. Para isso, qual ferramenta vocês acham que seria melhor? Então, para isso a gente usa uma revolução. Então, embora a revolução não seja em torno do próprio eixo, nós vamos fazer a revolução em torno de um eixo, de um perfil, e não deixa de ser uma revolução. Então, a única dificuldade agora é escolher o plano do desenho. Então, a gente pode selecionar esse plano XZ, que é o plano frontal, aliás, melhor dizendo, o plano XY, que é o plano frontal, já que nós já fizemos um esboço nele, então ele tem uma interseção aqui com a nossa geometria, nós podemos usar ele como um guia pro nosso próximo esboço. E aqui eu vou fazer, então eu vou iniciar um esboço. E nele eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um círculo, por exemplo. Posso fazer um círculo, por exemplo. E aí, fecha o esboço e faz a revolução. A única dificuldade é que, vejam aqui, que na revolução ele já pegou o perfil a ser revolucionado, mas ele precisa de um eixo. Nós não temos nenhum eixo aqui para fazer a revolução em torno porque o perfil ele já pegou, mas o eixo nós não temos. Então, a gente tem algumas opções. Uma das opções é tentar se o eixo, um dos eixos primários do sistema de coordenadas passa pelo eixo em torno do qual nós queremos revolucionar, então a gente seleciona esse eixo aqui. A gente seleciona ele. E aí, aqui nós já temos um preview. Dá certo. No nosso caso, dá certo. Mas, se nós não tivéssemos... Mas, se a gente não tivesse essa possibilidade, nós temos aqui na opção Work Features, que eu considero ser uma geometria auxiliar, né? Assim como planos auxiliares que nós criamos, nós temos aqui geometrias que nós podemos criar. Essas geometrias, elas são imaginárias, elas não são geometrias explícitas, né? Não são modelagem, é uma geometria auxiliar. Nós temos eixos aqui, pontos. Então, eixos aqui, nós podemos criar eixos através de geometrias.
Então, aqui nós temos uma opção, um eixo através de uma face ou um recurso revolucionado. Então, é exatamente essa opção que a gente precisa. Isso, basta selecionar o recurso, que ele cria esse eixo aqui, tá? Tá em verde agora, esse eixo central, tá enxergando? E aí, nós podemos, tendo esse eixo, nós podemos fazer a revolução novamente. E aí, ele pede de novo para selecionar o eixo e dá certo da mesma forma. Agora, de novo, no nosso caso aqui, não é necessário esse eixo, criarmos esse eixo, porque nós temos alinhado um eixo, o eixo Y, com esse eixo central, porque nós projetamos esse centro do volante centralizado, né, no eixo Y, centralizado com o eixo Y. Mas é uma das possibilidades, né? Agora, o eixo, esse eixo auxiliar, ele aparece na árvore de projeto. Ele tá visível no momento, eu posso, com o botão direito, desabilitar a visibilidade dele, então ele some. A mesma coisa acontece com o plano auxiliar, ele tá visível no momento, eu desabilito a visibilidade dele. E ele continua ali, é uma geometria imaginária. Agora, uma coisa que nós podemos fazer a mais nesse volante é dar uma arredondada nessa parte central. Então, nós podemos aplicar um filete aqui. Então, para o filete, nós já vimos em outra oportunidade que eu preciso selecionar a borda e definir o tamanho, o raio desse filete. Então, eu vou definir ele como 5. E aqui tá arredondado. E com isso termina a modelagem da peça do volante. Até a próxima!